segundo Mateus. Já estamos em Mateus 18, 6 a 9. E o título é Advertência do Rei contra os Escândalos. Que Deus abençoe e fale profundamente ao nosso coração nesse momento. Convido o pastor Marcelo para trazer a mensagem. Irmãos, que alegria estarmos aqui nesta quarta-feira, nesse dia 7 de agosto de 2024. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, renovando a nossa fé. Hoje minha mãe está completando 82 anos de vida. Falei com ela pela manhã, meu desejo é que ela possa viver muitos e muitos anos ainda, que o Senhor esteja dando a ela saúde, graça e força na caminhada da vida. E mês de agosto é um mês também muito bonito para a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque quando Simon chegou aqui foi no dia 12 de agosto de 1859. Nós somos uma igreja missionária. Simon chegou aqui apenas com 26 anos, solteiro ainda, e ficou aqui 8 anos. E quando ele morreu, já tinha 5 igrejas organizadas, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição, convertido, um jornal e um seminário para preparar pastores para pregar nesta grande nação, para levar a palavra do Senhor. E hoje nós temos 11 seminários, preparando pastores, obreiros, líderes, para servir a Cristo nesta grande pátria, bem como também fora, em outros países. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja, para que possamos continuar cumprindo a nossa missão de sermos uma igreja missionária, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o nosso desejo é que, como igreja, continuemos firmes na palavra do Senhor, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque o dia que a gente abandonar a Bíblia, a gente deixa de ser igreja. E 3 marcas de uma igreja verdadeira: fiel pregação da palavra de Deus, fiel administração dos sacramentos e também a fiel disciplina, ou fiel exercício da disciplina. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Mateus é o evangelho do grande rei, né? O evangelho do reino. E domingo nós falamos sobre quem é o maior no reino dos céus. E então Jesus pega uma criança como símbolo de humildade. E que o nosso coração também seja humilde, porque o maior na igreja é Cristo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E hoje nós iremos ver sobre as advertências do rei contra os escândalos. Então abra sua Bíblia neste texto em Mateus 18, 6 até o versículo 9. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. E o meu desejo é que os irmãos que estão aqui ouvindo possam compartilhar depois esse link com outras pessoas. Quando Deus abençoa a vida da gente, tem que abençoar os nossos familiares, para que eles também possam acompanhar a transmissão, meditar na palavra do Senhor. E aqui a gente vai expondo livro por livro da Bíblia para a edificação do povo de Deus. Você que está acompanhando em casa, compartilhe esse link também com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas e tocadas com a verdade do Evangelho. Diz assim o texto sagrado, Mateus 18, 6 até o 9. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vamos falar com o Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar para que possamos entender a sua palavra. Pai querido, estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Que o Senhor esteja soprando essas palavras em nossos corações,
para o nosso crescimento espiritual, para o nosso despertamento espiritual, para que vidas possam ser alcançadas e transformadas pela graça do Senhor e para que haja um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, das nossas famílias, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O mundo em que vivemos é um mundo cheio de escândalos. Escândalos na política, mensalão, petrolão, malão, meião, cuecão, covidão, fraude nas eleições, escândalos na empresa, desvio de dinheiro do patrão, escândalos na família, ciúmes, brigas, traições, separações e até mortes, escândalos até na igreja, divisões, brigas, competições, imoralidades, heresias, infidelidade. E nessa passagem Jesus chama os seus discípulos a serem radicais contra o pecado. Uma vez que o pecado é o pior mal do mundo, o pecado mata, o pecado ofende, o pecado destrói, o pecado tem consequências eternas. Em lugar de pensarem em ser grandes, os discípulos deveriam se preocupar com os pequeninos e não ser pedra de tropeço para eles. É por isso que Jesus disse que eles deveriam dar uma atenção aqueles que são novos na fé, ou as crianças, porque quem receberam uma criança tal como essa, tem meu nome, a mim me recebe. Em lugar de usar os membros do seu corpo para o mal, eles deveriam canalizá-los para o bem, serem bênçãos das mãos do Senhor, serem instrumentos da graça de Deus. Em lugar de se corromperem com este mundo caído, eles deveriam ser agentes do bem, pela graça de Deus. Por isso Jesus faz uma séria advertência sobre o perigo de ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Nós não podemos ser um empecilho na vida das pessoas. E Jesus então diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no fogo eterno, ou no inferno de fogo. Vejam bem que ele usa aqui 3 vezes nessa passagem o verbo escandalizar, no grego. Tropeçar aqui é o verbo escandalizar, no grego. E ele usa 3 vezes o substantivo escândalo. Ele diz aqui no verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que pela graça de Deus é possível ser um canal de bênçãos em lugar de colocar tropeço na vida das pessoas. Vamos dizer isso? Pela graça de Deus é possível ser um canal de bênçãos em lugar de colocar tropeços na vida das pessoas. Que sejamos canais de bênçãos. Deus te chamou para ser uma pedra de passagem, não a pedra de tropeço. Deus chamou para que você seja uma bênção, ser tu uma bênção, como o Senhor disse a Abraão. E aqui Jesus nos ensina, meus irmãos, lições preciosíssimas sobre a vida cristã. Em primeiro lugar, cuidado com o pecado de levar outros a pecar. Por isso Jesus foi tão radical contra o pecado. O pecado é o pior mal do mundo, pior do que o câncer, pior do que a pandemia da Covid, pior do que a cólera, pior do que qualquer mal deste mundo. Veja o que diz o verso 6, vamos ler esse verso 6 comigo? Vai aparecer aí na tela também. Mateus 18, 6, todos juntos? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Tropeçar aqui é o pecado de levar outros a pecar, de ser empecilho na vida de outras pessoas. Nós devemos orar a Deus da seguinte forma: Senhor, se eu não posso ajudar, não me deixes atrapalhar. Eu lembro dessa oração de um irmão, que sempre na reunião de oração, ele falava assim com Deus: Senhor, se eu não posso ajudar, não me deixes atrapalhar. Jesus, meus irmãos, ele recompensa quem der um copo de água fria para os seus discípulos, mas pune quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes. E aqui ele fala dos iniciantes, dos principiantes, dos novos na fé, dos pequenos crentes. E quem ajuda tem recompensa, mas quem faz tropeçar tem punição, tem condenação. Um desses pequeninos crentes refere-se a todos os filhos de Deus que seguem a Cristo e procuram servi-lo. E ser pedra de tropeço para alguém é pior do que a morte. É pior do que a morte. Por isso Jesus disse: melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada aonde? No mar, na profundeza do mar. O texto aqui não está incentivando o suicídio, viu? Não é para ninguém pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. O texto está na voz passiva. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. O texto não está incentivando aqui o suicídio. Em outras palavras, o texto está dizendo: é melhor viver menos na terra do que viver para fazer outros a tropeçar. É melhor ter uma vida curta na terra do que ter uma vida de escândalos, uma vida de tropeços, uma vida de impedimentos na vida alheia. E ele mostra aqui a pedra de moinho. Era usada para triturar grãos, eram duas pedras. Eu não sei se vocês já viram um moinho, onde tem um monjolo, e ali tem uma pedra por baixo, o Ares conhece, né? Uma pedra grande por baixo e uma pedra por cima. E a pedra por cima tem um furo no meio, onde os grãos são jogados ali, e a força da água vai girando aquela pedra para moer os grãos, para moer o milho, e aí faz a canjica, faz o fubá, e essa pedra é muito pesada. E a pedra, então, se ela fosse colocada no pescoço e alguém se lançasse no mar, ele morreria afogado. Em outras palavras, melhor seria morrer a continuar conduzindo novos cristãos ao pecado, a desviá-lo da fé. Pecar é algo terrível, mas levar o outro a pecar é imensamente pior. Você pecar sozinho já é algo que gera condenação, mas levar o outro a pecar é pior ainda. Por isso Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O mundo aqui é o sistema de valores contra Deus, contra a vontade de Deus. Um sistema de valores e estilo de vida contra a vontade do Senhor. O mundo anda na contramão da vontade de Deus. Por isso o Senhor diz: ai do mundo, por causa dos escândalos. E neste mundo caído, meus irmãos, é inevitável que venham escândalos. No entanto, ai daquele que causa o tropeço, ai daquele que causa o escândalo, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos a tropeçar na fé. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Levar uma pessoa a pecar é um crime horrendo para Jesus. Por exemplo, a mulher que arma uma cilada para o marido cair em adultério para justificar o divórcio. Ou o marido armar a queda da sua esposa para justificar a sua infidelidade. Ou o pai ou a mãe oferecer a sua filha ou seu filho para a prostituição. Ou pessoas adultas oferecerem bebidas ou drogas para as crianças.
Ou os pais levaram os seus filhos a praticarem furtos nos grandes centros, para que eles sejam batedores de carteiras, para que sejam ladrões, ou para que eles possam ir num lugar e facilitar a entrada dele pela janela, levando o filho a pecar, a furtar. Esse pecado de levar outros a pecar, meus irmãos, é gravíssimo e maligno. O pecado entrou na esfera humana por meio da tentação de uma serpente, de Satanás, que usou aquela serpente. A Bíblia diz que mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher, é mentira, é certo que não morrereis, é porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam bem a tentação da serpente, de Satanás, a tentação maligna para levar e conduzir a mulher a pecar. E a Bíblia diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E ambos pecaram contra Deus. Eva e Adão. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam bem, meus irmãos, onde Deus colocou um não, o diabo colocou um sim, para tentar. O maior dos pecados é induzir outra pessoa a pecar. É levar essa pessoa a pecar. Quantas pessoas são tentadas a pecar? E o que a gente tem que fazer é fugir. Fugir da tentação, fugir dos tropeços. Eu me lembro da história de Agostinho. Ele vivia antes na vida boêmia, mas ele se converteu na Praça de Milão e se tornou um grande orador, um grande escritor, um grande defensor da fé cristã, um grande apologeta. E ele um dia encontrou uma mulher que ele tinha conhecido na zona boêmia, e ela correu atrás de Agostinho. Agostinho, sou eu. Ele correu, sem olhar para trás, ele gritava assim, mas eu já não sou mais eu. É correr, é fugir. Porque o maior dos pecados é induzir outra pessoa a pecar. Mas em segundo lugar, Jesus nos ensina cuidado com o efeito pervertedor do pecado. Usar as mãos e os pés e os olhos para pecar é loucura. Eu machuquei o meu pé, tive 3 fraturas no pé, como o pé faz falta. Para andar, para dirigir, para andar de bicicleta, para ficar em pé, para fazer uma pregação. Os membros do nosso corpo são bênçãos de Deus. Os pés, as mãos, uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo, lava a casa, o carro, a bicicleta, a moto. As mãos, os olhos, gente. A gente não dá valor. Os olhos, que riqueza que a gente tem, poder enxergar as coisas, o sol, as plantas, as pessoas, os filhos, os netos. Distinguir as cores, o verde, o amarelo, o azul, o marrom. E a gente não dá valor a essas coisas. E nós devemos usar os membros do nosso corpo para a glória de Deus. Devemos ter uma atitude radical contra o pecado. Por isso a Bíblia fala assim, porque se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno.
Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Parece um mandamento assustador, não é verdade? Arrancar um olho transgressor, cortar uma mão ou um pé infrator. Meus irmãos, alguns cristãos cujo zelo excedia grandemente a sua sabedoria, tomaram as palavras de Jesus ao pé da letra e se mutilaram. Origen, por exemplo, ele, um mestre do 3º século, ele se castrou, tornando-se um eunuco por causa do reino de Deus. A ordem de desfazer-se dos olhos e das mãos e dos pés não é literal, mas é figurativo. É uma metáfora. Não era automutilação, guarde isso, mas mortificação. Vamos dizer isso? Não era o quê? Automutilação, mas mortificação. Não é como algumas religiões que a gente vê as pessoas pegando chicote e batendo nas costas, se cortando, se automutilando, se autoflagelando, mas é mortificação. Como Paulo disse, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria, por essas coisas que vem a ira de Deus. É mortificação, é mortificar a nossa carne, é morrer para o pecado para viver para Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui? Se o teu olho o faz pecar, não olhe, desvie o seu olhar. Se o seu pé o faz pecar, não vá, não ande por esse caminho, desvie desta rota. Se a sua mão o faz pecar, não faça. Não use as suas mãos para ofender a Deus e pecar contra Deus. A mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas. E nós devemos fazer as coisas da maneira de Deus. O pé representa o nosso caminhar pelo mundo. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu, Senhor, já conheces toda. Isso é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, já não posso atingir. Ah, meus queridos irmãos, nós devemos viver para a glória de Deus, tendo os nossos pés andando pelos caminhos de Deus. E o olho é a figura de todos os desejos que surgem do coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O pecado é o uso do melhor para o pior. O pecado faz a gente usar as mãos que Deus fez para a sua glória, para apontar, acusar, para ofender, para maltratar, para brigar. Ou usa os nossos olhos que Deus fez para ver as maravilhas deste mundo e para enxergar o caminho certo, a gente usa para cobiçar, para desejar o mal. Ou os nossos pés para andar pelo caminho errado. Por isso nós devemos pedir ao Senhor Deus que os meus membros, os membros do meu corpo possam te glorificar. E que possamos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Segundo William Henry, na luta contra o pecado, o crente tem que lutar duramente. Nós devemos tomar medidas drásticas contra o pecado, para vencermos as tentações. Vejam bem, o livro obsceno deve ser queimado. Pessoa que tem uma revista pornográfica tem que queimar. A foto escandalosa destruída.
O filme destruidor da alma, condenado. Quem sabe cancelar a Netflix. Os laços sociais sinistros, mesmo que íntimos, quebrados. E o hábito venenoso descartado. Nós devemos tomar medidas radicais contra o pecado. Acobertar o erro, meus irmãos, nunca o levará à vitória. Quer ter vitória na vida? Que você possa fazer essa limpeza, para que você possa ser vitorioso. Segundo R.C. Sproul, em nossa época há um vício epidêmico em pornografia. Como a gente tem o acesso no celular, internet, Wi-Fi em todos os lugares. Se Jesus o abordasse em termos modernos, ele diria que é muito melhor viver sem acesso à internet ou sem computador do que passar a eternidade no inferno. Quem sabe a gente precisa fazer essa limpeza, esta faxina no celular, porque está matando a sua alma, trazendo impureza na sua mente, no seu coração. Quantos lares foram e estão sendo destruídos por causa da pornografia na internet? Quantos casamentos foram destruídos por causa do vício epidêmico da pornografia? Por isso nós devemos saber do efeito pervertedor do pecado. Nós devemos usar as mídias sociais para a glória de Deus. Nós devemos usar a nossa internet, o nosso computador para a glória de Deus. Mas se você estiver usando para o pecado, faça uma faxina. Limpe isso da sua mente, do seu coração. Use os instrumentos que você tem na sua casa para a glória de Deus. E não para pecar. Não para quebrar a lei de Deus. Não para ser impuro. Não para ser um depravado, um pornográfico, mas que você possa usar tudo para a glória de Deus. Não seja um viciado, mas seja um homem livre, liberto. Peça ajuda para que você possa usar tudo que você tem para glorificar a Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus nos ensina cuidado com a consequência eterna do pecado. Não brinque com o pecado. Porque o pecado tem consequência eterna. E veja o que diz o verso 8 e 9. Vamos ler comigo, vai aparecer na tela. Gostaria que você pudesse ler esse versículo 8 e 9. Todos juntos? Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Já bem aqui que o castigo do inferno é real e eterno. Porque é um pecado contra o Deus eterno. Por que o inferno é eterno? Porque é um pecado contra o Deus eterno. Guiena aqui, palavra traduzida por inferno, é o lugar onde se queimava o lixo de Jerusalém dia e noite. E aí Jesus pega esta figura e fala deste lugar de condenação, deste lugar de acerto de contas com Deus. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Ele falou sobre o céu, mas ele falou também sobre o inferno. Tem dois lugares. Aqueles que têm Cristo vão para o céu, mas aqueles que pecam contra Deus e permanecem no pecado, não confessam o seu pecado, vão para o inferno. E ele descreve o inferno como lugar de tormento. Ele descreve o inferno como lugar de fogo inextinguível. A gente pode usar ali a figura do sol. Por exemplo, o sol queima 24 horas. Ou como ali na Petrobras, aquele fogo saindo 24 horas ali, uma combustão. O inferno também é assim, um lugar de fogo inextinguível. Um lugar privado de alegria, não tem felicidade no inferno. Um lugar privado de glória, de felicidade, de vida e de todas as coisas boas. Só tem tristeza, só tem sofrimento,
Um sofrimento eterno, um lugar cheio de dor e sofrimento eterno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga, como está escrito em Marcos. O inferno, meus irmãos, não deixa de existir pelo fato de eu não crer que ele exista. Tem gente que vai, mas eu não creio no inferno. Independente se você crê que ele existe ou não, ele existe. Pois o inferno foi preparado para o diabo e para todos aqueles que não creem em Cristo e seguem a Satanás. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos e para aqueles que não creem em Cristo Jesus. Alguém disse que é melhor entrar mancando no céu do que ir saltando para o inferno. Que nós possamos saber que o pecado tem consequência eterna. Por isso que possamos fugir do pecado e correr para o Redentor, aquele que resolveu o nosso maior problema, Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Porque na cruz Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Corra para Jesus. Só nele que nós temos redenção, perdão, cura, transformação. Só nele nós podemos usar os membros do nosso corpo, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, para a glória de Deus. Só nele nós podemos ser agentes do bem e da graça do Senhor. Só em Cristo nós podemos ser canais de bênçãos. Por isso Jesus disse: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só nele nós temos paz, vida, salvação, libertação, transformação, só em Cristo Jesus. Não tem outro, só nele. Aplicações para a vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, sendo um canal de bênçãos na vida das pessoas. Diga-se comigo: eu quero ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Em lugar de ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas, seja uma pedra de passagem. Seja um canal de bênção na vida dos fracos na fé e não a pedra de tropeço na vida das pessoas. Abençoar o pequenino é agradar o coração de Jesus. No entanto, afastar os pequeninos de Cristo é o caminho certo para a condenação. É melhor viver menos, meus irmãos, do que viver pecando contra Deus e impedindo as pessoas de se aproximarem de Cristo. É melhor ter uma vida mais curta na terra do que viver influenciando outros a pecar. Não seja um influencer para o mal, mas para o bem. Hoje fala muito do influencer, né? Nas redes sociais. Viva uma vida santa diante de Deus, neste mundo cheio de escândalos, cheio de tentações. Jesus é poderoso, meus irmãos, para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Como diz o escritor da carta de Judas, o irmão do Senhor, Jesus é que nos guarda de tropeços, Jesus é que nos sustenta, e Ele que nos santifica para nos apresentar diante dEle imaculados. Seja um canal de bênçãos nas mãos de Cristo. Mas em segundo lugar, como viveremos? Usando os membros do nosso corpo para a glória de Deus. E isso, falar aqui de mãos, de olhos, de pés, uma expressão que mostra que todo o nosso ser tem que estar glorificando a Deus. Toda a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Nós devemos ser um povo santo. Ser de santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós vivemos num mundo mau, num mundo cheio de escândalos, de pecados, num mundo onde as pessoas querem levar outras pessoas a pecar, mas que nós possamos usar os membros do nosso corpo para a glória do Senhor. Que as nossas mãos estejam consagradas e dispostas ao serviço do Senhor.
Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Use as suas mãos para a glória do Senhor. Que os nossos pés possam andar pelos retos caminhos da cruz. Isaías profetizou que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O meu pé estava quebrado, eu falei: Senhor, me cura, porque eu quero semear a semente do Senhor, a semente da paz. Que formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Use os seus pés para a glória do Senhor. Use os seus pés para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que os nossos olhos possam desejar a Deus acima de tudo e as coisas de Deus em primeiro lugar. Que os seus olhos sejam olhos transformados pela graça do Senhor, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo será luminoso. Possamos usar os membros do nosso corpo para a glória do Senhor, e que todo o seu ser possa glorificar o Senhor. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir.